Então, amigos, cá estamos nós para mais uma conversa, mais uma reflexão. Mas antes de prosseguirmos, eu peço, inscreva-se no meu canal, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu joinha e divulgue entre os seus grupos e amigos. Eu agradeço. E o nosso título de hoje é Valor Maior, um popurrí de esperança. Vamos lá então, chega de conversa e vamos. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Vida que segue, a capacidade de esquecimento do homem é muito grande, principalmente de coisas negativas. Talvez seja até um mecanismo de autodefesa psicológica. A memória apaga acontecimentos ruins. Daí a necessidade constante de se lembrar e relembrar sempre os fatos marcantes da humanidade e que quase nos levaram à extinção ou nos causaram grandes sofrimentos e perdas. E mesmo assim, com a história sempre presente para nos lembrar disso, ainda há os negacionistas, como, por exemplo, aqueles que negam a existência do Holocausto promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Na própria Alemanha é crime negar tal fato, e em vários outros países também. Mas nem só de eventos ruins devemos ser lembrados. Coisas boas também foram construídas ao longo da história da humanidade. E é graças a elas que sobrevivemos e estamos aqui hoje com quase 8 bilhões de habitantes neste planeta azul. Ao longo da trajetória do homem sobre a face da Terra, grandes impérios se ergueram, ruíram e sucederam-se. Alguns já se tornaram até mitos pela sua distância longínqua no tempo, sendo vistos hoje como lendas. Mas de tudo o que se viveu e produziu, o que permanece até hoje e que prevalecerá enquanto aqui habitarmos, as coisas boas que estes impérios todos nos legaram são os valores, tais como a preocupação com a justiça, do Código de Hammurabi, da Suméria Babilônia, a arte, ciência e filosofia dos gregos, as leis dos romanos, etc. Aqueles que não prezaram os valores inerentes ao ser humano, mas que pautaram suas conquistas apenas pela destruição de outros povos e por se apossar das terras e riquezas alheias, não legaram contribuições ao crescimento da humanidade e hoje caíram no esquecimento ou são lembrados apenas pelo que destruíram e não por algo bom que possam ter acrescentado à humanidade. Tal como o Império Mongol, que foi só rapinagem e destruição. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Camões. De certa forma, esses princípios também se aplicam às nossas vidas e às nossas histórias pessoais, que nos acompanha de forma permanente nesta ou em qualquer outra realidade, que nos leva a prosseguir, a construir, a crescer, a gerar coisas boas para a sociedade e para o nosso semelhante. O entusiasmo pela preciosa vida que nos é dada são os valores pelos quais optamos. Nem só de lamentações vive um homem. Palavras de Jeremias, o profeta das lamentações, em meio ao caos e desesperança, entre aspas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coloque em sua vida valores pelos quais vale a pena viver e que lhe renovem a esperança em tempos difíceis, que celebrem e promovam a preciosa vida que nos é dada. Desesperar, jamais. Está em nossas mãos o que pretendemos para o nosso futuro. Somos os juízes desta grande causa. O caminho é longo e cheio de percalços, mas vale a pena lembrar, cantar e viver, nesta hora e sempre, alguns versos de Ivan Lins. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular: desesperar jamais. Legado. Neste longo e amplo contexto de incertezas em que vivemos, temos tido a oportunidade e tempo para rever conceitos, relacionamentos, comportamentos, atitudes, enfim, reavaliar como temos visto o mundo e vivido nossas vidas. E a hora é a de decidirmos o que é necessário, fundamental para a nossa sobrevivência e convívio saudável como humanos, em todos os âmbitos, pessoal, familiar, social, das nações, etc., e nos desvencilharmos das coisas que nos limitam ou impedem de crescer, de melhorar. Se não podemos tudo, se a tarefa que se apresenta é hercúlea, talvez até utópica, diriam alguns, podemos e devemos começar por nós mesmos e pelo nosso entorno familiar e social.
é o mínimo que está ao nosso alcance. O que for feito agora só será percebido e usufruído mais à frente, mas precisamos prosseguir no processo de mudanças e legar algo melhor para a nossa e principalmente para as futuras gerações. O transitório e o eterno, trazendo à luz que, em qualquer condição ou situação, o princípio motor inafastável que informa as duas cosmovisões atualmente prevalentes e em aparente conflito, quais sejam o capitalismo e o socialismo, então, este é o do materialismo histórico e dialético, que, grosso modo falando, consideram a matéria como a origem e existência da humanidade. Se a nossa esperança se satisfaz com isso, se é isso que o princípio que rege a nossa cosmovisão, em adesão espontânea ou dirigida a uma dessas duas ideologias, muitas vezes apaixonada, como poderemos transcender, independentemente do credo religioso abraçado, ou até mesmo da sua ausência? Pense nisso. Saúde e paz a todos. Um grande abraço.